Paz, amados, tudo bem? Claudemir, desde já gostaria de pedir aos irmãos que compartilhassem esse vídeo, se inscrevessem no nosso canal e dar seu joinha aí para nos auxiliar, tá bom? Hoje eu vou comentar com os irmãos sobre o capítulo 6 de Apocalipse, onde tem os 4 cavalos lá, né? Cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Quem é o cavalo branco? Né? O cavalo branco não é Jesus, tá? Porque no capítulo 6 de Apocalipse, quem está abrindo o selo é o cordeiro, tá certo? O cordeiro é que está abrindo o selo. Se é o cordeiro, não pode ser Jesus. E as características daquele cavaleiro também, aquele cavaleiro, na verdade, é o anticristo, porque ele lembra do 9:27 de Daniel, onde ele vem, o príncipe desse povo vem e faz um concerto com muitos, né? E depois dos 3 anos e meio, ele faz cessar o sacrifício e os manjares, ou seja, ele faz um acordo com muitos, inclusive com Israel. E então é a simbologia desse cavalo branco. Esse cavalo branco é justamente, né, essa implantação desse acordo, né, intermediado pelas organizações mundiais, pelas nações. E só que esse acordo ele tem um período, né, que depois desse período de 3 anos e meio ele é quebrado, esse acordo, porque está lá dizendo que ele fala cessar. Nesse momento o templo já estará sendo erguido, já foi erguido, o sacrifício já voltou à sua normalidade, e ele faz cessar o sacrifício, né, dos judeus. Aí, o que desencadeia isso? O cavalo vermelho, que vem logo em seguida, que é o cavalo que vem com uma espada, né, uma espada aguda, e tira a paz da terra. E foi dado o poder para tirar a paz da terra. Ou seja, o cavalo vermelho vem para tirar a paz. E o cavalo branco vem para implantar a paz. Tá certo? Quando o cavalo branco vem e implanta a paz, essa paz ela é duradoura, é momentânea, 3 anos e meio. E quando Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, olha, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Lembra desse texto, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses? E acho que é 5:3. Eles, então, quebrando esse acordo, automaticamente essas nações se voltarão contra Israel, né? Há vários textos, né, indicando sobre essa guerra desses povos com Israel, comandada pelo anticristo, e aí é o cavalo vermelho já, né, que está trazendo, então, no caso, a guerra, né? Então, ele deu poder para que se matassem uns aos outros, ou seja, as pessoas começarão a se matar uns aos outros. Então, o cavalo vermelho é a guerra. Depois vem um cavalo preto, que é a fome, né? Lembra-se que toda pós-guerra, né? Primeira guerra, Segunda Guerra, quem estuda história vê isso, o grande número de pessoas mortas após a guerra, né? Porque não foi só pessoas que morreram lá com um tiro, ou seja lá qual foi a forma de morte, mas a fome, porque a fome foi grande, porque muitas pessoas morreram de fome. Depois nós vemos o cavalo amarelo, que é a morte. No cavalo amarelo é interessante que junta as ações do cavalo vermelho e do cavalo preto, porque diz com a fome e com a espada, ou seja, é todo um compêndio nesses 3 anos e meio de ações provocadas pela falta da saída da paz, que é o cavalo branco. O cavalo vermelho entra e começa ali a guerra, então as pessoas começam a morrer de fome e pela espada, tá certo? Aí vem o caos. O cavalo branco ele vem implantar paz sem guerra, sem arma, sem nada, é apenas com. Ele pode ver que o cavalo branco está com arco. E se nós vemos na história, em 1947, agosto de 1947, Gandhi também, para libertar a Índia do poder dos ingleses, ele não usou arma nenhuma, né? Ele apenas foi através da fala, do convencimento, e ele conseguiu, né? É notório de todos isso. E pense que o anticristo também será um sujeito que terá uma retórica muito boa, muito persuasivo, né? Então ele virá e implantará essa paz, que é desses 3 anos e meio, e depois desses 3 anos e meio ele quebra esse acordo, esse concerto, e aí nós começa a desencadear então o cavalo vermelho, que é a guerra, né? O cavalo preto, que é a fome, e o cavalo amarelo, que é a morte. Tá certo? E o que provocará o desencadear desses outros 3 cavalos? Por que a paz?
Porque lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo está dizendo que ele se assentará no trono de Deus querendo ser Deus. Ou seja, quando ele fizer isso, aí o israelita, opa, peraí, nós não aceitamos adorar você, entendeu? Porque eles só adoram a Deus e aí começará então a desencadear todo esse processo dos 3 últimos cavalinhos aí, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus.